Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações do mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre contato espiritual. Bom, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, clica no joinha e compartilha com os amigos, porque divulgar o espiritismo também é uma forma de caridade. Desde já, nosso muito obrigado. Então, continuando os relatos do espírito André Luiz no livro Os Mensageiros, no capítulo 26, André Luiz nos informa que agora, mais familiarizado com o ambiente, ele podia observar com tranquilidade que o trabalho no posto de socorro se desenvolvia num ambiente de muita harmonia. Porém, sem que fosse esquecido o respeito natural pelas posições de hierarquia. Ele conta que aquele clima de ajuda mútua fazia muito bem, pois tudo demonstrava ordem, compreensão e bondade. E conta também que as atitudes do administrador do posto de socorro sempre expressavam energia, amizade, organização e entendimento. Bom, depois de terminados os trabalhos, os presentes se reuniram em alguns grupos. E André Luiz pôde observar que Alfredo atendia vários colaboradores. E ao se aproximar mais, pôde ouvir quando um dos colaboradores, de nome Alonso, questionava o administrador sobre o seu caso em particular. Alonso pedia notícias de sua viúva e de seus filhos, dizendo que sentia muita falta deles. E de pronto recebeu a resposta de que sua viúva continuava muito entristecida, assim como os filhos, mas que gozavam de saúde e de amparo. Bem, após ouvir isso, e já se desculpando pela ousadia, Alonso pediu então que lhe fosse dada uma licença para poder visitar a sua esposa e os filhos. E acrescentou que bem perto de sua casa havia um grupo de amigos espíritas e que talvez não fosse difícil transmitir algumas breves palavras, tentando tranquilizá-los sobre a sua nova condição no mundo espiritual. Bem, Alfredo, então, olhando para ele, respondeu que naquele posto eles possuíam, sim, emissários que poderiam acompanhá-lo nessa visita, mas que ele, Alfredo, ficaria preocupado com um possível abalo na condição da paz interior de Alonso. E acrescentou que, contudo, era de suma importância para todos nós a conformação com os desígnios do Pai Eterno. E que ele e sua esposa não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. E que ambos enfrentavam dificuldades com a separação, mas que ele, Alfredo, também acreditava que Deus às vezes nos deixa sozinhos para podermos refazer nossos aprendizados e assim melhorarmos o nosso coração. E mesmo a saudade, quando aproveitada pela alma, pode gerar benefícios. E que, além disso, Alonso deveria ignorar, ou melhor, além disso, Alonso não deveria ignorar que os filhos pertencem a Deus e que cada um deles precisava desenvolver responsabilidades para ajudar em suas próprias realizações. Eles precisavam da conformação com a realidade e se lembrarem de agradecer o que tinham recebido do Pai. Assim como o próprio Alonso necessitava igualmente se aperfeiçoar na nova condição em que se encontrava. Bem, a grande verdade é que Alfredo temia que, ao se aproximar dos seus entes queridos, Alonso pudesse ser envolvido por pensamentos tristes e sentimentos pouco saudáveis, e que poderiam trazer muito sofrimento para Alonso. E usou como exemplo o caso de dois colegas que, há algum tempo, foram autorizados a visitarem seus familiares para amenizar o sofrimento deles, mas que foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres espirituais, pois ficaram presos ao lar, pelas emoções que receberam dos parentes ainda abalados, pois seus corações ainda não estavam preparados adequadamente. E ao ouvirem em demasia
o pranto dos familiares terrestres foram envolvidos pelos pesados fluidos do clima doméstico. E ao final da semana de licença, não conseguiram se reequilibrar para conseguirem regressar. E ambos ficaram aprisionados pela saudade e pela tristeza, o que lhes causou um grande prejuízo, por não poderem ainda reassumir as funções edificantes no mundo espiritual. E concluiu: sim, meu irmão, para os voos de grande altura é preciso ter asas fortes. Bom, nessa hora então, André Luiz nos conta que ao olhar para Alonso, pôde vê-lo de olhos arregalados e meditando sobre o assunto. E que depois de algum tempo, Alonso, já tomado de resignação, dirigiu-se a Alfredo, dizendo: o senhor tem razão, e eu desisto do meu pedido apressado. O administrador, então, o abraçou fraternalmente e murmurou: que Deus ilumine o seu entendimento. Então, como nós podemos observar nesse vídeo, o sofrimento pela partida de um ente querido ocorre tanto para os que ficam, quanto para os que partem para o mundo espiritual. E que a melhor forma de lidar com isso é agradecendo pela oportunidade de ter convivido com eles. E aceitar que a vida continua, tanto aqui como no mundo espiritual. E que a busca pela melhora e evolução existe nos dois planos. E assim sendo, a melhor forma de honrar essa oportunidade de convivência não é nos lembrando deles com sentimentos de perda e de sofrimento, mas sim nos lembrarmos dos que partiram antes de nós com carinho e gratidão, pelo que nós aprendemos com eles, de uma forma ou de outra. E isso é para a gente pensar. Bom, se você gostou do vídeo, clica no joinha, deixa um gostei e compartilha com os amigos. O plano espiritual agradece. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz para você.